Vozes e Vultos é um filme sobre uma casa e sobre espiritualidade também. Olá pessoas, belezinha? Eu sou o Arthur, sejam bem-vindos ao Bilheterama! E o vídeo de hoje é para comentar sobre Vozes e Vultos, esse novo filme original Netflix que lançou. Eu vou falar um pouquinho sem spoilers e depois eu vou entrar quase que no final explicado, comentando sobre os eventos do filme que levam àquele final. A história do filme acompanha a família Claire se mudando para uma cidade no interior, devido ao novo emprego de George, o patriarca da família. Porém, uma vez na casa nova, Kath começa a sentir uma presença no lugar. Vozes e Vultos é um filme que adapta o livro All Things Cease to Appear, escrito pela autora Elizabeth Brundage. Antes de mais nada, eu acho importante falar que sim, Vozes e Vultos é um filme sobre uma casa assombrada, mas não é necessariamente um filme de terror, daqueles que vai te encher de medo, vai ter jumpscare, nada disso. A proposta do filme eu sinto que se assemelha muito mais ao que a gente acompanha que saiu ano passado, que é A Maldição da Mansão Bly, onde a casa acaba se revelando quase que um personagem adicional nessa história, onde histórias passadas acabam regressando para influenciar o que a gente está acompanhando no tempo presente do filme, onde a gente acompanha a história de um casal de duas partes de um relacionamento dentro de uma casa que já sofreu no passado. E a partir disso, o que a gente acompanha é uma obra com ritmo bem cadenciado, cercada de uma natureza bucólica e por vezes que traz uma melancolia muito inerente à história da personagem feminina principalmente, e de tudo que aconteceu naquela casa no passado e como que essas questões vão voltando ao longo do filme várias vezes. Eu acho isso bem feito, e até mesmo o ritmo do filme, que tem 2 horas, ele é um filme relativamente longo e ele tem um ritmo bem cadenciado, bem vagaroso. Eu acho que é importante por conta da ambientação e do tipo de história que ele quer passar. Então fica aqui já o pequeno aviso, né? Se você vai procurar ver um filme de mansão mal assombrada, de uma casa assombrada por espíritos, que vai dar medo, que vai trazer terror, eu acho que Vozes e Vultos não vai necessariamente por esse caminho. Daqui pra frente eu vou entrar já numa zona de spoilers maior, falar sobre acontecimentos do filme, pra chegar naquele final que ele acaba acontecendo, então fica aqui o aviso. Mas eu sinto que a temática de Vozes e Vultos é muito em torno de vida, morte e de consequências, onde tudo acaba convergindo para o espiritualista sueco Emanuel Swedenborg, que teve uma extensa atuação na área acadêmica, científica e social. O filme desenvolve todo o seu fator sobrenatural, eu acho que dá para colocar assim, em torno desse pensador, desse espiritualista sueco, porque o filme abre com a frase dele, a tese que o Jorge escreveu, que acabou levando ele a conseguir o emprego de professor naquela faculdade, envolve justamente uma parte da tese que envolvia a obra desse espiritualista. O livro que ele acaba ganhando, que depois a Kath acaba lendo também, está em torno desse cara. Isso acaba convergindo muito, mas eu acho interessante porque ao mesmo tempo que ele fala muito sobre essa questão espiritual, sobre a morte não necessariamente ser o estágio final da vida, e sim apenas um outro estágio da vida, mas eu sinto principalmente que o filme usa todo o fator sobrenatural para esconder sua principal temática, que é o feminicídio. Quando a gente passa a descobrir o que diferentes mulheres passaram em diferentes épocas envolvendo aquela casa, que traz todo o fator sobrenatural para a obra. E seguindo um pouco a ordem cronológica das mulheres que sofreram, que morreram dentro dessa casa, a gente começa em 1877 com a esposa do reverendo Smith, que morreu de forma misteriosa aos 26 anos, ela morreu muito cedo, só que aí durante o filme a gente descobre que ela tinha uma ligação com os pensamentos do espiritualista Emanuel e que o marido, que era esse reverendo, ele desaprovava isso. Tanto é que quando a Kath, logo no começo do filme, acha lá a Bíblia e tem uma coisa que tá lá todo mundo que fazia parte daquela casa e o nome da mulher está arriscado, está escrito maldita, é quase como se desse a entender que foi sim o marido que acabou matando a esposa. Depois a gente tem a ela, que foi a moradora anterior daquela casa, que acabou morta quando o marido, o Calvin, chega em casa, fecha a garagem, né, que ficava abaixo do quarto deles, liga o motor dos 2 carros e eles acabam morrendo no andar de cima. E por fim, principalmente, a gente acompanha a história da Kath e do George, onde a gente vê que o George vai aos poucos ao longo do filme
revelando sua verdadeira natureza, que ele é um homem egocêntrico, machista e mentiroso. E como a própria Kath fala, ele consegue tudo o que ele quer. Eu acho muito interessante como o filme, logo no começo, ele já dá uma pista de como o personagem é, porque eles estão se mudando por causa de dinheiro. E a própria Kath fala que os pais do George estavam dando dinheiro para eles cuidarem do filho, só que eles pararam de dar dinheiro pro filho. A gente não fica entendendo direito o porquê, mas a própria Kath não tinha noção de que isso estava acontecendo. Eles se mudam e lá a gente vê como que o George, ele quer se sentir pertencente à comunidade e querido na comunidade de um jeito em que ele seja adorado, enquanto a Kath fique em casa simplesmente isolada, sozinha, enquanto ele faz parte dessa comunidade. E conforme o filme vai passando, a gente vê que ele vai cada vez mais ignorando a Kath em prol da sua própria vontade, do seu próprio bem-estar, ao ponto de que ele passa a trair ela, ele mente pra ela o tempo todo, e quando ela decide fazer algo por si mesma, pra si, pra ela, ele fica extremamente incomodado. E desde o começo do filme, a gente vê que ela vai cada vez mais abrindo mão de quem ela é e da própria vida por conta da vida dele. Quando a gente vê que ela também tinha uma carreira, ela abre mão dessa carreira para que ele possa seguir a dele. Então você vê que constantemente ela vai se podando e ele vai podando ela para que ele seja a pessoa conhecida entre os dois, por assim dizer. Mas aí conforme o filme vai mais passando, a gente vê que essas mentiras dele vêm de muito tempo atrás, ao ponto dele ter pegado os quadros do primo, que havia se suicidado, e falado que ele fez aquelas obras. Então você vê que é um personagem que construiu toda a sua imagem, até mesmo a imagem que a Kath acaba conhecendo, em cima de mentiras. E em conjunto com tudo isso, tem os dois espíritos dentro da casa, que um é maligno e o outro é bondoso. E o próprio reitor da faculdade, conversando com a Kath, fala, olha, você não precisa ter medo do espírito bondoso, ela tá aqui para te ajudar, enquanto que o espírito maligno só vai conseguir se comunicar com algum malfeitor. E aí a gente tem essas duas figuras dentro da casa, tem a Kath e tem o George, que é o malfeitor. A única coisa que ficou um pouco dúbia pra mim no filme é quem é o espírito maligno. Dá a entender que é o Jacob, que acontece em 1877. Ele atinge a família anterior à da Kath e à do George, e ele ataca novamente depois, quando ele acaba se juntando com o George. E a gente vê que o George, numa espiral de merda, né, começa a fazer besteira atrás de besteira, crime atrás de crime, até o ponto que ele mata a própria esposa e tenta dar uma volta toda na polícia para que ele não seja o culpado, o que leva ele até a entrar no barco para tentar fugir, que tem até a sequência da pintura que é muito bonita e acaba dialogando com o próprio espiritualista lá, o Emmanuel, de novo, sobre muito disso da consequência, né, de que a morte tem um contraponto na vida, e a vida, por sua vez, eu sinto que dentro do filme a gente acaba acompanhando, que serve para trazer um senso de justiça para aquelas mulheres que morreram. E isso vem justamente através do espírito bondoso, que é a Ella, que se junta ao espírito da Kath, depois que elas morrem, para trazer um senso de justiça e de encerramento. E tem até a sequência do George, como eu falei, que lembra lá a pintura, que é como se ele estivesse pagando ou em vida, ou até mesmo pós-vida nesse sentido. E a cena final que a gente vê a esposa do reverendo Smith usando o anel, que é o mesmo anel que a gente descobre que ela não tirava do dedo, e que depois a Kath acaba descobrindo e também fica usando, que quando a Justine quase morre, ela acorda no hospital e ela está pronta para fazer o depoimento dela, na janela a gente vê a imagem da Ella e da Kath justamente se unindo junto com a esposa do reverendo para trazer esse senso final de closure, de fechamento, e que a justiça seja feita, como eu disse, seja em terra mesmo, com a Justine falando pro delegado o que aconteceu, seja no inferno, no pós-vida, o que você acredite. E é isso, pessoas, esse é meu vídeo comentando sobre Vozes e Vultos e sobre o final. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Tiveram interpretação diferente? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, bolinha vai aparecer aqui, deixa aquele like, a gente se vê na próxima, e é isso.